Em uma pacata manhã de domingo em Anápolis, Goiás, a tranquilidade típica da cidade foi subitamente interrompida por um acontecimento que deixaria a população em choque por muito tempo. Era 12 de março de 1983, quando os moradores acordaram com a notícia de um dos mais intrigantes e assustadores episódios que já se abateram sobre a cidade. No bairro Jundiaí, um incêndio de proporções desastrosas consumiu uma fábrica de produtos químicos. A fábrica, que produzia pesticidas e outros compostos perigosos, foi palco de uma explosão que, além do incêndio, liberou uma nuvem tóxica na atmosfera, colocando em risco a saúde de milhares de moradores. As sirenes dos bombeiros e da polícia ecoaram pelas ruas enquanto equipes de emergência lutavam contra o tempo para controlar as chamas e minimizar os danos. A população, assustada e sem informações precisas, foi tomada pelo pânico. Muitos foram evacuados de suas casas e levados para abrigos improvisados em escolas e igrejas. A situação era tão crítica que autoridades locais solicitaram ajuda federal para lidar com o desastre. O cheiro de produtos químicos queimados se espalhou pela cidade, fazendo com que muitos sentissem náuseas e dores de cabeça. Enquanto as autoridades lutavam para conter a situação, a história do incêndio rapidamente se espalhou por Anápolis e além, com jornalistas e curiosos afluindo à cidade em busca de informações. A fábrica em questão tinha um histórico de irregularidades, e rapidamente surgiram acusações de negligência e falta de fiscalização. Os moradores, sentindo-se traídos e vulneráveis, começaram a exigir respostas e justiça. Investigadores foram chamados para analisar as causas do incêndio e determinar responsabilidades. Em meio ao caos, surgiram relatos de heroísmo, bombeiros que arriscaram suas vidas para salvar colegas presos nos escombros, e moradores que ajudaram na evacuação de idosos e crianças. A tragédia de Anápolis marcou a memória coletiva da cidade. Nos dias que se seguiram, a nuvem tóxica se dissipou, mas as cicatrizes permaneceram. Foram organizadas audiências públicas, e a fábrica foi alvo de uma série de processos judiciais. O evento serviu como um alerta sobre os perigos da industrialização desregulada e a importância da segurança no trabalho. Na cidade, a solidariedade entre os moradores cresceu, com muitos se unindo para ajudar os afetados pelo desastre. Grupos de apoio foram formados, e campanhas de conscientização sobre os riscos de produtos químicos se tornaram mais frequentes. Esse episódio deixou uma lição importante: a necessidade de regulamentação rigorosa e fiscalização constante de instalações industriais, para evitar que tragédias semelhantes voltem a acontecer. Anápolis, que antes era conhecida principalmente por sua tranquilidade e desenvolvimento industrial, passou a ser também um símbolo de resiliência e capacidade de superação. Hoje, a memória daquele fatídico dia serve como um lembrete da importância da vigilância comunitária e da responsabilidade corporativa. E, sobretudo, reforça a importância de aprender com o passado para garantir um futuro mais seguro e justo para todos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Era uma manhã comum de quarta-feira, 15 de setembro de 1999, em Anápolis, Goiás, quando um evento chocante transformou a rotina da cidade em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando um grupo de trabalhadores da construção civil descobriu algo inusitado ao escavar o terreno para a construção de um novo edifício comercial no centro da cidade. O que eles encontraram não foi apenas inusitado, mas macabro: um ossuário com dezenas de esqueletos humanos enterrados há muitos anos. A notícia se espalhou rapidamente, e em poucas horas, o local estava cercado por curiosos, jornalistas e autoridades locais, todos tentando entender a magnitude do achado. As autoridades municipais, juntamente com a polícia e peritos forenses, isolaram a área para iniciar as investigações. A princípio, a descoberta foi tratada como um possível crime, levantando teorias sobre uma cova coletiva de algum evento trágico do passado. O clima de medo e curiosidade tomou conta da cidade, e os moradores começaram a especular sobre possíveis massacres ou rituais macabros. As teorias eram muitas, mas as respostas pareciam distantes. O prefeito da época, José Batista Júnior,
convocou uma coletiva de imprensa para tranquilizar a população, prometendo uma investigação minuciosa para esclarecer o ocorrido. Enquanto isso, a cidade se dividia entre os que temiam um segredo sombrio enterrado em suas terras e os que acreditavam que havia uma explicação mais mundana para os esqueletos. Em meio ao caos, um grupo de historiadores locais foi convidado a colaborar com as investigações. Eles começaram a pesquisar registros antigos, buscando qualquer pista que pudesse esclarecer a origem do ossuário. Após semanas de intensas investigações, uma revelação surpreendente veio à tona. Documentos históricos sugeriam que o local onde os esqueletos foram encontrados havia sido, no século XIX, um cemitério clandestino utilizado durante uma epidemia de varíola. A doença, que assolou a região na década de 1870, causou um grande número de mortes, e devido à falta de infraestrutura adequada, muitos corpos foram enterrados de forma improvisada e sem registros oficiais. Essa descoberta trouxe um misto de alívio e tristeza à população de Anápolis. Alívio porque não se tratava de um crime moderno, mas tristeza pelas vidas perdidas de maneira tão trágica e esquecida. Com o esclarecimento do caso, as autoridades locais decidiram criar um memorial no local, homenageando as vítimas da epidemia e reconhecendo a importância de lembrar e honrar o passado da cidade. O memorial se tornou um ponto de reflexão para os moradores, servindo também como um lembrete da importância da saúde pública e da vigilância epidemiológica. Anápolis, marcada por esse capítulo inesperado de sua história, encontrou uma forma de transformar uma descoberta chocante em uma lição valiosa sobre resiliência e memória. A descoberta do ossuário em 1999 deixou uma marca indelével na história de Anápolis. Ao longo dos anos, o caso foi objeto de estudos acadêmicos e documentários, sempre ressaltando a importância de valorizar a história e aprender com os desafios do passado. Um memorial construído no local se tornou um símbolo de respeito e aprendizado, visitado tanto por moradores quanto por turistas interessados na história da cidade. Esse evento, que inicialmente trouxe choque e medo, acabou por unir a comunidade em torno de um propósito comum: lembrar, honrar e aprender. Hoje, a memória daquele dia fatídico serve como um lembrete constante de que, por trás de cada pedra e cada construção, pode haver histórias ocultas, esperando para serem descobertas e contadas. A cidade de Anápolis, com sua rica e multifacetada história, continua a crescer e prosperar, sempre carregando consigo as lições aprendidas e as memórias preservadas de tempos passados. Essa resiliência e capacidade de transformar o inesperado em conhecimento é o que faz de Anápolis uma cidade forte e unida.